E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Como vocês estão? Deixa eu só fixar aqui o tema do nosso do nosso encontro. E aí, como vocês têm passado? Olha só, muita gente entrando, legal. Sejam bem-vindos. Pessoal, então olha só. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa medida provisória 1045, editada pelo governo federal ontem, né? Na calada da noite. Pegou todo mundo de surpresa. E já é um costume, né? O governo Bolsonaro gosta muito de fazer isso. Não só o governo Bolsonaro, né? Vários já fizeram, mas em especial por causa da pandemia, a gente tem passado aí noites em claro estudando. Então, olha só. O que ela fala, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou fazer uma retrospectiva para vocês, porque a gente teve aí um tempo, né? Sem nenhuma ação do governo para enfrentamento da crise. Então, lá no ano passado, em 2020, o governo federal ele editou duas medidas provisórias, né? A 927, que infelizmente não foi convertida em lei, em razão aí das inúmeras alterações que os parlamentares queriam fazer, criando na verdade uma nova reforma trabalhista dentro de uma medida provisória, graças a Deus não passou. E aí, o que a gente teve? Junto com a 927, a gente teve a medida provisória 936, que essa sim foi convertida em lei e ela criou aí para nós o primeiro programa de preservação da renda e do emprego, né? Então foi naquele momento da pandemia em que o governo começou a pagar o auxílio emergencial, né? Depois ele trouxe a possibilidade de levantamento dos saques do FGTS, de toda aquela história para quê? Para que tanto empresa quanto empregados pudessem aí preservar a sua renda, né, nesse período tão conturbado de pandemia. Vamos só fazer um adendo. Nunca no mundo a gente viveu nada parecido, né? Tivemos outras situações, mas jamais uma que obrigasse governos a fecharem seus comércios, suas fronteiras. Então ninguém estava preparado para isso, né? Sejamos sinceros, não é algo que se estuda, né? Como sobreviver a uma pandemia. Então o governo, naquele momento meio perdido, fez as medidas provisórias e jogou aí para nós a bomba, né? Então a gente teve sucessivas prorrogações de prazo, né? A gente teve aí até, para ser mais sincero, até dezembro de 2020 o programa foi vigente. Então, de dezembro para cá, não tinha mais nada. A gente não sabia o que fazer, né? E a pandemia, ela só foi se agravando. Então, não sei na sua localidade onde você está vendo, mas aqui no Paraná, a gente teve uma situação bem delicada. Vivemos ainda, né? Então, chegamos ao ponto aí de mercados não abrirem em determinados dias, produtos serem proibidos de venda, né? Teve um momento aí que só se vendia gêneros alimentícios, itens de primeira necessidade. Então, houve restrição de circulação de pessoas. Um momento muito delicado, né? E a gente enfrentou. E mesmo assim, mesmo com essa situação extremamente delicada, havia a necessidade, ela ainda existe, sejamos sinceros, de que as empresas façam a sua parte, ou seja, paguem os salários de seus trabalhadores, né? E junto com os salários existe a necessidade de pagamento de impostos e aí por diante. Então o governo não agiu nesses 4 meses do ano de 2021. Estava construindo alguma estratégia. E ontem a gente teve aí a grata surpresa, digamos, sejamos sinceros, a gente estava precisando, das medidas provisórias 1045 e 1046. Então hoje em especial a gente vai tratar sobre a 1045. Se der tempo, a gente faz alguns comentários sobre a 1046, a gente deixa para um próximo encontro. Mas por que eu fiz a adoção de tratarmos hoje sobre a 1045? O motivo é simples. A medida provisória 1045, ela recria o programa de preservação da renda e do emprego, tá? Então, o famoso benefício emergencial de 2020, está de novo aí em 2021. E com ele, a gente tem novamente a necessidade de rever alguns conceitos, né? Então, o que a medida provisória trata? Vamos direto ao ponto, né? Eu estou com ela aberta aqui na tela do meu computador, então eu vou ler para vocês aqui algumas curiosidades, né? Alguns pontos aí que podem passar despercebidos. Então, como eu já disse, ela recria o Programa de Preservação da Renda e do Emprego, né?
Deixa só eu tirar o barulho do telefone aqui, que senão vai ficar atrapalhando. Então, ela recria a manutenção do emprego e da renda e com isso, traz de volta aquelas situações de redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, né? E nos mesmos percentuais. Pessoal, olha só, chegamos a um ponto de ser quase um Ctrl+C, Ctrl+V da medida provisória 936 do ano passado. Parece ridículo, mas não, é verdade. A gente tem aí muita coisa parecida, apesar de suas diferenças. São poucas, muito poucas. Então vamos lá. Como que vai funcionar, então, a garantia do emprego e da renda? Veja só, um detalhe muito importante é que a vigência dessa medida provisória e deste benefício emergencial vai ser de 120 dias, tá? Assim como foi na vez passada. Mas uma coisa muito legal, e acho que foi um acerto do governo, foi o seguinte. Nesta medida provisória ele já trouxe a possibilidade de prorrogação do pagamento. Uma coisa que a gente não tinha da vez passada. Então, lá em 2020, foram sucessivos atos normativos e novas medidas provisórias apenas para prorrogar, né, aquele benefício. E dessa vez, acertadamente, já temos aí a possibilidade, dentro da primeira medida provisória, que isso seja estendido. E muito legal também é que o governo já trouxe a responsabilidade para quem vai fazer, quem vai cuidar de tudo isso. E vai ser o Ministério da Economia, tá? Então ele vai ficar responsável pela fiscalização, vai ficar responsável pela prorrogação do pagamento. E é isso para nós aqui, como advogados, nos dá uma maior segurança, porque a gente já sabe mais ou menos como a coisa vai funcionar, tá? Então olha lá, pessoal. Eu já falei para vocês então do prazo, né? Olha só, o que a gente tem aí sobre o salário? Então, olha, isso é muito legal. Nesse benefício emergencial, ele vai usar como parâmetro o valor que o empregado teria direito do seguro-desemprego caso fosse demitido, tá? Mas, ó, já vou adiantar aqui, eu ia deixar para falar isso lá para frente, mas como a gente entra em seguro-desemprego, às vezes o pessoal fica preocupado, né? Uma coisa é o benefício de preservação da renda e do emprego. Outra coisa é o seguro-desemprego. Eles não se comunicam e o fato de o trabalhador receber o benefício não vai lhe tirar direito ou valores daqueles que ele porventura tenha com o seguro-desemprego. São coisas absolutamente diferentes e isso está na própria medida provisória. Então, quanto a isso, fiquemos todos tranquilos, tá? Com isso, como eles vão usar o seguro-desemprego como parâmetro, nós também já podemos fazer uma projeção de valores que os trabalhadores vão receber. Então, eles vão receber ali, no mínimo, um salário mínimo, R$ 1.100, e no máximo, R$ 3.300. Dá umas quireirinhas a mais ali, nós vamos trabalhar com valores redondos. Ah, mas por que 3.300? Porque é o limite, tá bom? Desculpe, 3.300 é para os trabalhadores que recebem até esse valor. O valor máximo é o do seguro-desemprego 1911. Então, vamos lá. O pagamento, então, ele vai ser feito pelo Ministério da Economia, tá? E uma coisa muito legal as reduções, elas permanecem entre 25%, 50% e 75% do salário, atrelados, assim como era no passado, à redução da jornada de trabalho. Então, se o seu empregador optar por lhe reduzir metade do salário, terá que lhe reduzir também metade do seu tempo de trabalho. Se você trabalha 8 horas dia, vai passar a trabalhar 4 horas dia, tá? E a diferença será paga pelo governo na forma que eu lhe disse antes, ou seja, usando como parâmetro o valor do seguro-desemprego. Isso é muito legal porque tira aquela preocupação dos trabalhadores de saber quanto vai receber, como vai receber e como que vai funcionar, né? Em 2020, enfrentamos uma situação muito delicada que o governo simplesmente editou a medida provisória e falou, olha, atos normativos irão regulamentar esse programa. E esses atos demoravam, né? Esses atos eles eram às vezes confusos, geravam uma série de questionamentos pelas empresas que com esta nova medida provisória, assim, digamos, aperfeiçoada,
isso deixa de existir, tá? Muito interessante também é que o governo já trouxe na própria medida provisória as penalidades para aqueles empregadores que não respeitarem as reduções de jornada e as suspensões de contrato. Então nós sabemos, e não são um nem dois casos, que em 2020 inúmeros trabalhadores tiveram a redução dos seus salários, mas não tiveram a redução da sua jornada. Então, mesmo estando afetados, né, pelo decréscimo de seu salário, continuavam trabalhando normal, às 8 horas. E o que acontece? Ficou para atos normativos regulamentarem isso no momento posterior e isso aí acabou caindo no esquecimento. Então, com essa medida provisória, a gente tem desde já descrita nela todas as penalidades que essas empresas vão sofrer, tá? Então, olha lá, pessoal, o que mais que a gente tem para falar aqui? Uma coisa legal e que estava já na medida provisória antiga é que esta redução de jornada, né, esse programa de preservação do emprego e da renda, ele só é válido para trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, os funcionários públicos não podem fazer essa redução, né? Para eles a coisa continua como sempre foi. E também, eu acho errado isso, agora eu vou fazer aqui uma crítica minha. Eu acho que o funcionalismo público devia também ter entrado nesta celeuma, né? Assim como os trabalhadores, eles deviam perder um pouco de sua remuneração, trabalhar um pouco menos, porque a gente está enfrentando, como eu disse, uma situação que ninguém nunca viu, né? Então, o mínimo que a gente deveria ter era uma união de todos, né, para que a gente pudesse passar aí juntos por essa situação, mas é uma opção governamental, né? O funcionalismo público ele faz uma pressão muito forte no governo e, mais uma vez, a gente não tem nada sobre isso. Bom, o que eu gostaria de salientar com vocês aqui é uma coisa muito interessante que a gente tinha já na medida 936 e que o governo só copiou. Então, assim, ó, essa redução, essa suspensão, ela pode ser feita de várias formas. Então, ela pode trazer os sindicatos para a negociação, ela pode trazer as confederações, que é quando o sindicato negocia com o sindicato, e mantém a possibilidade da empresa fazer um acordo individual com os seus colaboradores. Mas a medida ela foi além. Ela trouxe junto com ela a possibilidade das empresas fazerem acordos por setores. Então vamos pensar em uma empresa grande, numa montadora de veículos, por exemplo. Ela tem lá o pessoal que é da montagem, ela tem o pessoal que cuida do estoque, ela tem o pessoal que cuida dos recursos humanos. Então ela escolhe qual desses setores para ela não é tão essencial e pode fazer com todos os trabalhadores daquele setor um acordo para a redução, para a suspensão do contrato de trabalho e com isso ela vai poder mandar aquele pessoal para casa, né, se optar pela suspensão total do contrato ou para que eles trabalhem um pouco menos, dentro dos limites da lei, sem ter nenhum problema. Essa é uma facilidade muito grande que a medida provisória trouxe, porque no ano passado a gente enfrentou muita dificuldade para negociação com os sindicatos, né? Como eu disse, é uma situação nova, muita gente não sabia o que fazer, tinha muita gente com medo de negociar. E o que aconteceu? Muitos trabalhadores foram prejudicados porque os seus sindicatos se negavam a fazer qualquer tipo de negociação. Então, foi uma situação particularmente difícil para alguns setores, porque não havia possibilidade de você mandar o seu trabalhador para casa e ficar tranquilo, né? Lógico que a força sindical no Brasil ela é essencial, nós precisamos dela a todo momento. Mas, em específico, quando saiu a medida provisória, foi uma bola fora, digamos assim, né? Porque era o momento de todo mundo se unir e procurar trazer um conforto para aqueles trabalhadores, né? Para justamente fazer o que o programa queria, que era a preservação do emprego e da renda. Então, nesta medida provisória, já é possível que se faça a negociação por setor, como eu falei, ou diretamente com o empregado, ou com os sindicatos, ou com as confederações. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que teríamos regras, penalidades para o caso de descumprimento
da medida provisória. Então vamos lá, vamos voltar no exemplo. Vamos pegar a montadora de novo. A montadora, ela pega, por exemplo, o pessoal do recursos humanos e fala para eles, olha, pessoal, então a gente tem aqui uma demanda menor em razão da crise, vamos fazer aí um acordo de redução de 50% do salário e da jornada de trabalho. Muito bem. Feito o acordo, todo mundo assina, bonitinho. Só que a montadora pega e fala, olha, mas ninguém vai poder ir embora mais cedo, a gente vai fazer aqui o acordo e vocês vão continuar trabalhando. Então eu falei para vocês no começo da nossa conversa que essa medida provisória ela já tinha trazido com ela as penalidades. E as penalidades elas estão lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Esse eu vou ter que ler porque é muita informação e não vai ter como eu passar para vocês aqui sem dar uma coladinha da medida provisória. Então, olha só, em caso de descumprimento, ou seja, em caso de falta com a verdade da empresa, o empregador ele ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e do salário, ou seja, vai pagar o salário integral. Se o trabalhador continuar trabalhando, ele vai pagar esse valor integral para o trabalhador e terá que devolver aquilo que o governo arcou para os cofres públicos, tá? Então isso é muito legal porque antes a gente não tinha. Lembra que eu falei para vocês? Ficaria, vai ser investigado, decretos irão vir depois para regulamentar, nada foi feito, isso caiu por esquecimento. Então o legal é que já veio direto com a medida provisória. Vamos ver aqui. Olha lá, esse foi o inciso 1º, né? Então o empregador ele vai ficar responsável pelo salário integral. Inciso 2º, a data de início do benefício emergencial será estabelecida na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. Ou seja, faltei com a verdade, deixei de apresentar as informações, ou seja, disse para o governo que os meus trabalhadores não iriam estar ali, né, com 50% de redução e eles tiveram, eu serei responsável pelo pagamento integral desde a data em que eu informei para ele que haveria essa redução. Isso é uma sacada do governo. O que mais que nós temos aqui? Então vamos lá. Isso aqui é muito legal, ó. Eu falei também no começo que seguro-desemprego e benefício emergencial eram coisas diferentes, que um não tinha nada a ver com o outro, né? Parágrafo 6º, também do artigo 5º da medida provisória, ele diz assim, ó, o recebimento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda não impedirá, isso é muito interessante, não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito. Daí desde que cumprido lá os requisitos do seguro-desemprego. Então, já está na medida provisória. Pessoal, vamos ficar tranquilos quanto a isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o fato de eu receber o benefício emergencial não vai atrapalhar o seguro-desemprego. O governo já dizia isso antes, após as consultas, mas agora trouxe na medida provisória, o que facilita muito a nossa vida, né? Que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos ver aqui. Isso aqui é legal. Não serão considerados como requisitos para pagamento, ou seja, o benefício emergencial ele é devido para todos, desde que o contrato de trabalho tenha se iniciado até ontem, dia 27, porque não faz nenhum sentido a empresa contratar um funcionário hoje, dia 28, ou amanhã, dia 29, ou daqui para frente, e empurrar para o governo a obrigação de pagamento. Veja, se a empresa adere a esse tipo de situação, ou seja, se ela adere ao programa de preservação do emprego e da renda, é porque efetivamente ela precisa desse auxílio, né? E se ela precisa de auxílio, ela não está contratando. Na verdade, ela entra no programa para evitar demissões. Lógico, faz todo sentido no mundo que para isso ela tenha os funcionários que possam receber esse benefício, eles têm que ser contratados antes que ela faça a adesão. Então, quem foi contratado até ontem, dia 27, pode entrar sem problema nenhum, porque para receber o benefício não existe a necessidade de nenhum tipo de carência, nenhum tipo de condição, apenas tem que estar trabalhando e receber ali entre um salário mínimo e R$ 3.300, que a gente já conversou antes, tá? Número de salários, tempo de vínculo de emprego, nada disso
a lei faz qualquer, a medida provisória faz qualquer distinção. Então, aquele empregado que está trabalhando vai receber e ponto final. Tá, e uma dúvida pode aparecer, né? Até veio aqui na caixinha de perguntas, uma pessoa me falou assim, olha, em 2020 eu recebi o benefício emergencial, agora em 2021, será que eu vou poder receber de novo? Olha, o que eu tenho para te dizer é que sim. A medida provisória não fez nenhuma distinção, ela não disse, olha, aqueles trabalhadores que lá em 2020 eles receberam o benefício emergencial não poderão receber agora em 2021. Não, a medida provisória não falou nada disso. Na verdade, ela é muito clara nesse sentido. Como eu já disse, é um benefício para todos, né? Então, não existe nenhum tipo de discriminação. Se você recebeu, recebi no ano passado, durante todo o tempo, de fevereiro, se eu não me engano, até dezembro. Muito bem, agora em abril você vai poder receber de novo, sem nenhum tipo de discriminação. Isso é um ponto positivo, né? Só que, agora, nem tudo são flores. Eu preciso fazer um alerta e é para aqueles trabalhadores com contrato intermitente. O que é contrato intermitente? Vou explicar para vocês. Então, lá em 2017, com a reforma trabalhista, antes disso já se usava um pouco, né? Mas a reforma trabalhista ela trouxe para a CLT a regra do trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente é aquele que trabalha para várias empresas em dias alternados. Segunda-feira trabalha para um, terça-feira não trabalha, na quarta-feira trabalha para outro, na quinta-feira trabalha para alguém só no período da tarde, por exemplo. Então, trabalhadores que têm vários empregos em dias alternados. Para esses trabalhadores, eu sinto muito, mas não há direito ao programa de preservação da renda e do emprego. A medida provisória é clara quanto a isso, tá? Não é possível que eles façam a adesão. Não é possível justamente porque eles prestam serviços para várias empresas sem, contudo, ter vínculo com qualquer uma delas. Essa é uma regra da CLT que disse que o trabalhador com contrato intermitente não tem vínculo com essas empresas. E aí o governo pegou isso e jogou na medida provisória e para esses trabalhadores, infelizmente, não há o que fazer, tá? Eles ficaram praticamente esquecidos. Já eram esquecidos na reforma trabalhista, ficaram ainda mais nas medidas provisórias. Interessante sobre isso é que já na medida provisória do ano passado, eles também não estavam, tá? Em nenhuma das duas, tanto a que caducou, a 927, quanto a 936, que foi convertida em lei, em nenhuma das duas se falava do trabalhador intermitente. Ficou como uma figura aí excluída, né? Como se não fosse merecedora de direitos. Fazer o quê? É errado, mas é o que a gente tem, né? Olha, o que mais que a gente pode falar para vocês aqui sobre essa medida? Aqui a gente já falou. Olha aqui, ó. Chegamos à parte das penalidades. Muito legal isso daqui. A medida provisória, ela ressuscitou, então, o benefício de emprego e renda, né? De preservação do emprego e da renda. E com isso, ela trouxe uma possibilidade para a empresa. Então, além da redução da jornada entre 25%, 50% e 75%, além da suspensão total do contrato de trabalho, a medida provisória ainda trouxe a possibilidade de a empresa tomar outras medidas para reduzir os seus custos, que na verdade é o que a medida provisória visa, né? Então, dentre elas, nós temos 3 situações muito legais. A primeira delas é a antecipação das férias. Então, aqueles empregados que teriam férias dali 30, 60, 90, até mais do que os 120 dias, poderão ter essas férias antecipadas. Uma outra situação é a antecipação de feriados, mas aí aqui eu faço um alerta. Essa antecipação de feriados, ela deve ser apresentada ao funcionário antes da formalização do acordo. Por 2 motivos. O primeiro, e mais óbvio de todos, é para a organização. Então, às vezes, esse colaborador ele já teria uma viagem programada, ele já tinha planos com a família, e por isso ele precisa ser avisado para se programar, né? O outro motivo é o seguinte, a medida provisória ela não faz distinção se são feriados religiosos, são feriados regionais, ela fala apenas em feriados.
E dentro desses feriados a gente pode ter algum que seja religioso. E aí, nesse caso, existem trabalhadores que exercem a sua fé de uma forma muito acalorada, né? Então tem gente aí que preza muito pelos feriados e por isso eu oriento a que seja feito esse aviso antes da formalização do contrato, né, do contrato de redução de jornada, de antecipação dos feriados, para que depois a empresa não possa vir a sofrer nenhum problema com a Justiça do Trabalho. E olha só, em 2021 a gente já está vendo isso começar a acontecer, porque no ano passado haviam inúmeras notícias de empresas que desrespeitavam as regras para manutenção do emprego e da renda lá naquela época. Então muitas empresas não repassavam os valores aos trabalhadores, muitas empresas esqueciam de avisar o governo que tinham implementado esse programa dentro da sua empresa, muitas empresas avisavam o governo, mas não deixavam o trabalhador sem trabalhar, ou seja, eles continuavam exercendo toda a sua carga horária, e isso está chegando para discussão agora na Justiça do Trabalho. Então, para que se evitem esse tipo de ação, eu acho interessante a gente tomar um cuidado agora, ainda no começo, e tornar isso uma prática recorrente para evitar depois discussões futuras, né? Outra coisa muito legal aqui, e isso foi um ponto acertado do governo, é o seguinte: já nesta medida provisória de 2021, o governo já trouxe que a verba do benefício emergencial ela vai ter natureza indenizatória e que ela não vai constituir base de cálculo para os demais impostos em que a empresa tem que recolher. Então, comissão sobre salários, né? E demais. Por que isso? Para evitar que a gente tenha que declarar no imposto de renda no ano que vem. Então, assim, agora em 2021, quem recebeu o benefício emergencial no ano passado vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, tanto a pessoa física quanto a jurídica. Então o governo já trouxe agora digamos assim, desoneração da folha para que fique mais fácil na declaração do ano que vem. Isso foi um ponto muito bem acertado do governo. Então, já caminhando aqui para o fim, tem uma coisa, um ponto muito importante que eu quero tratar com vocês, que diz respeito à estabilidade destes empregados que forem aí, que aderirem, né, que as suas empresas aderirem ao programa de preservação de renda. Pessoal, olha só, assim como na medida provisória do ano passado, nessa o governo trouxe de novo o direito à estabilidade para estes empregados, tá? Então lá atrás como que funcionava? Se você tivesse feito uma redução com a sua empresa e ela durou por 120 dias, por exemplo, ao final destes 120 dias, você passava a ter uma estabilidade de mais 120 dias. Dentro dessa estabilidade, o seu empregador não poderia lhe demitir, mas olha só, cuidado, né? Que ele não pode demitir de qualquer forma. Ele não poderia lhe demitir sem lhe indenizar, ou seja, sem lhe pagar o valor restante da sua estabilidade. Muito bem? Então, esta regra da estabilidade, ela foi repetida nesta medida provisória. Então, a gente já sabe que a medida provisória valerá por 120 dias, esse é o prazo, pelo menos inicial, de vigência desse novo programa, que pode ser prorrogado, como eu já disse, e traz para os trabalhadores essa nova estabilidade. Então, para aqueles que fizerem a redução por novos 120 dias, terão garantida a estabilidade de mais 120 dias ao final. Então, passou os primeiros 120 e tem mais 120 de estabilidade. Só que tem um detalhe muito importante dentro dessa história, que é o seguinte: se você, trabalhador, quando aderir ao novo programa agora de 2021, ainda estiver dentro da estabilidade lá de 2020, essa sua primeira estabilidade ela ficará suspensa. Então, o prazo que falta para você cumprir, ele ficará suspenso. Você irá cumprir primeiro a nova estabilidade desse novo programa agora de 2021 e ao final volta a cumprir aquela estabilidade que ficou lá para trás de 2020. E veja só, se ocorrer a demissão
nesse novo programa de 2021, você também terá direito a uma indenização. E essa indenização, repito, ela é correspondente ao salário que você terá direito dentro do período de estabilidade. Ou seja, dentro dos 120 dias você terá o mesmo salário garantido em caso de demissão. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa live era rapidinha, são as informações preliminares que a gente tem. Ao longo da semana eu vou preparar mais um material para vocês. Vou preparar um e-book com comentários sobre essa medida provisória e vou apresentar para vocês aqui, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Forte abraço, tchau, tchau.